Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Toques de Despertar. Se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora e já faz a inscrição aqui embaixo. Compartilha esse vídeo, porque o tema eu tenho certeza que vai te pegar, não vai, Fer? Vai te pegar em cheio e tu vai refletir sobre tudo aquilo que a gente está falando hoje, porque é um assunto muito sério para que a gente possa, então, criar uma vida muito mais abundante, muito mais rica e principalmente, né, Adri, uma vida mais leve para todo mundo. Porque eu tenho a suspeita de que todo mundo já fez isso alguma vez na vida, pelo menos uma vez na vida. E também suspeito que seja um dos principais motivos pelos quais muitos relacionamentos não dão certo, que são as projeções que a gente faz na outra pessoa. Quando começa o relacionamento, a gente tende a projetar uma imagem da pessoa ideal, a pessoa que nós gostaríamos que ela fosse, ela ou ele fosse, e que, olhando bem, é a pessoa que supriria todas as nossas necessidades, que nos salvaria. E aí eu te pergunto, Fer, é assim mesmo? É sim, Adri. Principalmente quando a gente não passa por um processo interno, né, de cura, quando a gente não faz uma terapia, quando a gente realmente não busca processar traumas que foram vividos lá na nossa infância, onde a nossa psique fica muitas vezes congelada lá, é bem provável que a gente projete todas aquelas dores e até mesmo, né, as fantasias, o ideal daquilo que eu queria que meu pai tivesse sido, que a minha mãe tivesse sido, eu projete naquele parceiro. Então, é muito comum que aquela paixão avassaladora do início sejam, a maior parte delas, projeções. E daí o tempo vai passando e você vai vendo, opa, qual que é a frase mais clássica, né? Ele não era assim. Por que que ele mudou tanto? Ele era tão diferente no começo. Então, em relação a essa frase aí, que eu também já ouvi muitas vezes, eu suspeito, mais uma vez, que a pessoa não passou exercendo um papel desde o começo do relacionamento, não foi um ator ou uma atriz tão convincente que tenha desempenhado algo que ela não é, de tal forma que você tenha acreditado. Então, é muito provável que você que estivesse enxergando nela as coisas que você projetava, e não necessariamente que ela era. E aí o que acontece? Em algum momento, você vai ver que a pessoa é realmente só uma pessoa, só um outro ser humano com as suas limitações, as suas falhas, e que provavelmente também teve suas projeções no relacionamento. E aí, como é que lida com essa decepção, entre aspas? Tu sabe que é bem interessante, né? Essa desilusão, né? Eu acho muito bonita essa palavra, quando você se desilude é porque você não está mais iludido. Então, e eu acho muito rico isso, porque se você se desiludiu é porque você já estava iludido, então você já fez uma projeção fantasiosa na outra pessoa de algo que o outro não dava conta de ser, né? Hellinger fala muito isso, né, no sentido de a gente se apaixona à segunda vista e não à primeira. E a segunda vista é quando a gente vem para o real, para a realidade. Num primeiro momento, as pessoas ainda ficam muito na fantasia, sabe? No ideal. Ele isso, ela aquilo, mas não enxerga a realidade do dia a dia, do cotidiano, que é um relacionamento normal, com uma pessoa normal, com problemas normais, com questões normais a serem resolvidas entre o casal, e que muitas vezes a pessoa que fica na fantasia, no mundo das ilusões, quando ela se depara com essa realidade, ela se magoa, ela se machuca. Aí o que ela tenta fazer? Ela tenta moldar, ela tenta construir o outro de forma a controlar o outro, né, de forma a encaixar na ilusão que ela queria ter ainda. Entende como isso é comum? E é muito, por isso que eu sempre falo, é importante a gente passar por processos de cura internos, curar nossas feridas, nossos traumas da infância, de outros relacionamentos, para que você possa se enxergar melhor e, consequentemente, enxergar o outro melhor dentro da humanidade que cada um é. Mas aí a cagada só aumenta, né? Porque começa você fazendo uma projeção das tuas necessidades, das tuas feridas sobre a outra pessoa. E aí, quando você percebe que a pessoa não é aquilo que você projetou, você tenta moldar ela para que ela se torne uma outra coisa. Não tem como dar certo. Não, é impossível dar certo, porque pesa, né? Pesa ao ponto de você mandar o outro embora.
pesa ao ponto de você não reconhecer mais quem é a outra pessoa e simplesmente se relacionar só com uma fantasia que tu criou na tua cabeça. Então, tu fica sempre se reclamando, sabe? Aquela coisa, mas fulano não faz mais isso, fulano não faz aquilo. Ué, de repente ele nunca fez, ou num primeiro momento ele até fez para poder te agradar, mas o natural da pessoa é outra coisa. E a gente precisa querer se adaptar também, né? Abrir mão dos nossos ideais para que a gente possa viver o real. Porque se você sempre ficar na idealização daquilo que é início de relacionamento, gente, não vai funcionar. Não existe isso. Apesar de que eu sou super a favor daquilo que a gente chama de recasamento, né? Arnaldo Javor tem até um texto muito, muito bom sobre recasamento, que a gente precisa se recasar com a mesma pessoa pelo resto da vida, se você quiser continuar casado. Então, aquela pessoa com a qual você está, ela não vai ser a mesma do início da relação. Ela vai passando por transformações internas, por situações que ela vai vivendo na vida dela, e ela vai mudando jeitos, comportamentos, às vezes até crenças, que vão fazendo com que ela se diferencie, e o casal precisa estar alinhado ali para poder caminhar junto nessas mudanças que vão acontecendo. Agora, se você sempre ficar ali, né, naquela rigidez de que, eu queria que ele fosse como ele era antes, não tem como, gente. Vai cair para conflitos, vão ser conflitos de dor, né, conflitos que geram peso, conflitos que geram cobrança, que na verdade não vai levar ninguém para o mais, né, muito pelo contrário, só vai levar para o menos. Porque você só pode se recasar com a pessoa real e não com a projeção com a qual você casou e que te desiludiu e por isso o relacionamento ficou estremecido. Aí é uma questão primeiro de aceitar a pessoa como ela é, aquele ser humano limitado, tão limitada quanto você e que não tem obrigação nenhuma de te salvar. Exatamente, né? Como a gente, quando começou ali, né, falando, às vezes a pessoa tem tanto buraco interno, de tanta dor que ela carrega, que ela só quer alguém para tampar aquele buraco, ela não está nem enxergando aquela outra pessoa, sabe? No sentido até de trocar para que ambas possam crescer, ela só quer tomar, só quer que seja do seu jeito, só quer que seja na sua hora, só quer que seja no seu tempo. E isso começa a gerar conflitos tão dolorosos entre o casal que a única opção realmente saudável é a separação. Você que é especialista nisso pode me dizer melhor. Me parece que é um tanto de falta de maturidade emocional, que a pessoa fica como se fosse uma criança, esperando que as suas necessidades sejam atendidas por outra pessoa e não assume a própria responsabilidade como uma adulta. É bem isso mesmo, falta maturidade. A gente já falou em outros programas, né? E volta a repetir nesse. Ninguém é obrigado a nascer sabendo se relacionar, mas é responsabilidade nossa, né, durante a vida, aprender a se relacionar melhor. Sabe uma coisa que é muito interessante, que eu vejo assim, em 99% dos casos que eu atendo no consultório, e também porque já vi isso acontecer na minha própria vida. A base de qualquer relacionamento é um bom diálogo. Se você não tem diálogo, você não vai ter um bom relacionamento, porque precisa ter troca nesse diálogo, né? E as pessoas não sabem como pedir, às vezes, sabia? É interessante, né? Às vezes a pessoa, ao invés de fazer um pedido, e esse pedido ser uma coisa simples, amorosa, gentil, normalmente é um pedido que vem como se fosse uma ordem. E uma das coisas que eu mais chamo a atenção das minhas clientes, né, porque eu atendo só mulheres, no meu consultório aprenda a pedir, aprenda a se comunicar melhor. Uma coisa é tu dizer assim, vai e faz isso aqui para mim. É uma ordem. Outra coisa é você, olha, seria possível se você pudesse fazer, é possível para você fazer isso, vai te incomodar se você fizer isso para mim. A gente precisa aprender a se comunicar melhor para que a gente possa criar relacionamentos mais saudáveis para nós, para que o outro não seja somente aquele que salva e faça alguma coisa porque você mandou, porque você precisa naquele momento ou naquela hora, mas que possa ser algo agradável para os dois. Ou esperar que a pessoa adivinhe o que você está pensando, que é outra coisa da projeção. Você espera que aquela pessoa naturalmente saiba quais são todos os seus desejos, mesmo que você não se comunique claramente com ela. Não vou falar nada porque isso ou aquilo. E espera que o outro adivinhe como se tivesse uma bola de cristal. Eu já fiz isso muitas vezes. Hoje eu tento não fazer mais, mas é à custa de muito autoconhecimento, de me entender, de perceber quando que eu estou fazendo isso. Quando eu entro nesse movimento infantil de esperar que o meu marido adivinhe as minhas vontades, aí vem aquela consciência, não, peraí, eu não estou fazendo certo. Ele é uma outra pessoa completamente diferente de mim.
Ele não tem, mesmo que fosse muito parecido, ele não teria obrigação nenhuma de ler os meus pensamentos. É, quase aquela coisa assim, como que ele não entendeu? Eu dei a entender e como que ele fez ainda diferente? É o que eu mais escuto, sabe, em consultório de reclamações que geram briga, que geram afastamento, é isso, né? Como se o outro tivesse que ter uma bola de cristal para saber o que está acontecendo dentro de mim e eu não comunico. E isso vai gerando também um distanciamento e uma tensão entre o casal, porque daqui a pouco você está pisando em ovos, porque você não sabe mais como falar, porque você também já não está sendo mais autêntica, e o outro também já não está sendo mais autêntico, porque ele também não sabe como lidar com você. Então, a falha de comunicação realmente é uma coisa seríssima dentro das relações e passa, sim, justamente por essa questão de maturidade, porque se você não é maduro o suficiente, você não vai pagar o preço para falar o que você precisa falar. Você sempre vai ficar se limitando. Só que daí vai criando cada vez mais distanciamento. E a gente também já falou em outros episódios aqui, né, que essa maturidade gera vulnerabilidade. E é na vulnerabilidade, quando você mostra, né, o que você está sentindo, o que está pensando, que o outro pode se conectar realmente com você ou não, que vai para a realidade, vem para aqui agora. Então, a gente vai ver que o outro não pode te salvar, mas o outro pode sim compartilhar uma vida que possa ser mais rica para ambos. Se houver essa comunicação vulnerável desde o início, onde as coisas vão ficando claras. Eu acho que o que caminha muito bem com os relacionamentos é a realidade, lidar com a realidade daquilo que é, né? Lidar com as clarezas. Ser claro, olha, funciona assim, não funciona desse jeito, dá para ti, não dá para ti. E sair desse mundo fantasioso de que, ai, será que sim, será que não, será que eu posso, será que não pode, será que ele vai fazer, não vai fazer, por que ele não... Gente, são guerras internas que a pessoa tem dentro da cabeça dela, que parece que aquilo nunca vai cessar, quando, na verdade, um diálogo franco, honesto, certeiro, direcionado, resolve. E nessas questões de projeção e de falta de comunicação autêntica, muitos bons relacionamentos reais acabam sendo perdidos por expectativas ilusórias. Olha, Adri, assim, ó, essa semana eu atendi acho que umas 2 ou 3, né, clientes, e justamente com essas questões, né, do quanto o relacionamento estava indo por menos, né, se desgastando ao ponto de terminarem, justamente por essas projeções, por essas feridas, né, infantis que a mulher carrega, sendo bem específico aqui porque atendo mulheres de novo falando, que a mulher carrega e que projeta no seu parceiro cobrando coisas absurdas deles, que não tem como o outro dar, porque é absurdo, porque vem de uma projeção de uma ferida com o pai, muitas vezes, mas que a mulher está ali projetando. E junto com essa projeção ainda vem a não comunicação. Então, caldo entorna de vez, sabe? E tem outra coisa, a gente é um poço cheio de complexos. Por mais que a gente não tenha consciência deles e não sabendo lidar com eles, não tendo o conhecimento de como a gente é na verdade, para a tragédia é só um passo. Então você tem que entender quais são esses complexos que eu tenho. Alguns deles talvez você nunca vai descobrir, mas vai sabendo, aprendendo a lidar com as consequências deles, sabendo como manejar essas situações que são sim muito importantes para você, porque os relacionamentos são uma peça muito importante nas nossas vidas. Nós somos seres humanos, nós somos primatas, somos seres sociais. A socialização faz parte da nossa vida, é uma necessidade básica. Então, temos que buscar fazer o melhor, não só para nos relacionarmos bem com os outros, mas porque esses relacionamentos fazem bem para a gente, constroem a pessoa que a gente é. Na troca com o outro eu cresço, o outro cresce. Eu vou, acho que essa semana eu vou postar mais conteúdo sobre relacionamento, e é isso, né? A vida é muito mais rica quando você está se relacionando, quando você está aprendendo com o outro, trocando com o outro, recebendo do outro, ensinando para o outro. A vida se torna muito mais rica, você cresce muito mais rápido quando você está do lado de alguém que tem elementos básicos e reais para poder se relacionar. Agora, se não tem, gente, vai ficar difícil, realmente. Aí a gente vai ver o quê? Esse monte de conflito, ferida em cima de ferida, dor em cima de dor, que no fim as pessoas só se machucam e vão gerando, né, uma vida mais pesada, porque daí ela leva essas dores que ela tem ali dentro dos relacionamentos afetivos dela
para todos os outros lados, né? Se uma pessoa não sabe se relacionar ali, não sabe se relacionar em nenhum outro âmbito. O relacionamento é parte fundamental das nossas vidas, mas a conscientização sobre o que é necessário para que nós aprimoremos a nós mesmos, para que nossos relacionamentos sejam melhores, passa por uma busca individual, uma busca interior que só você pode fazer. Também não adianta esperar que outras pessoas vão te dar resposta, nem o teu parceiro, a tua parceira, a terapeuta, ninguém é capaz de te dizer, esse é um trabalho teu. Também faz parte da autorresponsabilidade. Ah, sem sombra de dúvidas, gente. Se tu não mergulhar para um processo de autoconhecimento, de autodescoberta, né? Entendendo quais são as tuas neuroses, os teus medos, as tuas culpas. Se você não enfrentar nenhuma delas, você vai continuar sendo uma eterna criança, ainda que num corpo de adulto. Você vai se comportar como uma criança, você não tem como. Eu falando por mim, né? Os meus maiores movimentos de evolução se deram nas minhas amizades, uma vez que eu aprendi a criar laços de relacionamento baseado numa amizade, numa honestidade, numa vulnerabilidade. Meu Deus, como eu me enriqueci, né? Como eu cresci com tudo isso. Como eu cresci nos meus relacionamentos afetivos também, porque eu fui criando esses laços de amizade que foram construindo estruturas sólidas para que a gente possa caminhar. Então, é isso que faz sentido na vida, é a gente se relacionar, seja de qual natureza for o relacionamento, é você se relacionar, você se abrir. A gente precisa se abrir, a gente precisa se mostrar. Porque se você só ficar atrás dos teus complexos, se você só ficar atrás das tuas dores, se você só ficar atrás dos teus medos, não quero sofrer, eu não quero me sentir rejeitada, eu não quero me sentir A, B, C. Gente, você está com tanta limitação que nada vai acontecer na sua vida. A vida só acontece para aqueles que arriscam, e só adultos arriscam. E quando a gente encara a nossa sombra, vai ver muita coisa que não quer ver, claro, tem muita coisa que não é bonita na nossa sombra, mas também pode encontrar muita riqueza, pode encontrar alguma criatividade que foi deixada para trás, alguma alegria que você nem lembrava mais que te motivava. É uma descoberta que, sim, causa dor, causa sofrimento, mas também pode te trazer muitos presentes. E é uma questão fundamental quando a gente chega na meia-idade, começa a redescobrir os nossos papéis na vida de uma forma mais autêntica com quem a gente é. Isso pode ser o trampolim para uma coisa muito mais legal. Sabe que tu me fez lembrar agora de uma cliente minha, semana passada, que ela foi me procurar, ela está com 42 anos, ela foi me procurar para ver uma questão de relacionamento com o marido, né? Tipo, ele está com muito conflito e tal. Chegou na sessão, o fato principal estava relacionado com o pai dela, então ela estava projetando no marido, né? Essa carência, ela queria que o marido desse algo para ela, que na verdade era o pai, ela tinha que resolver isso com o pai dela. Fizemos o trabalho com relação ao pai e o mais interessante disso tudo é que ela conseguiu muito rapidamente, né, olhar para essa questão com o pai e na sequência ela já começou a se desabrochar para um novo caminho, inclusive de trabalho. Estava tudo travado, né, na vida dela. E ali, daqui a pouco, aquele movimento que ela curou de uma ferida emocional com o pai, que ela estava projetando no marido, que ela não tinha se dado conta, já está abrindo um novo caminho para que ela possa se desenvolver profissionalmente. Então, olha o quão rico de um ponto toda a tua vida pode se expandir. Principalmente nessa fase de 40 para cima, onde toda essa potencialidade está ali disponível para que a gente possa pegar e criar um novo movimento de vida. É muita ingenuidade a gente achar que somos pessoas compartimentadas. Ah, não, agora meu problema é aqui na vida afetiva, agora é na vida profissional. Não, a gente é tão bagunçado que a gente se mistura em tudo. Então, quando a gente começa a descobrir os caminhos, tudo vai clareando. Da mesma forma que quando estamos completamente perdidas, que também é um movimento muito característico da metade da vida, aquela ansiedade, aquela confusão de não saber o que está acontecendo e para onde eu vou, tudo vai ficando confuso. Por isso que nós temos que nos centrar e buscar os nossos próprios caminhos, os caminhos autênticos, os caminhos que fazem o nosso coração vibrar.
É isso aí, né? Infelizmente a gente foi educado assim, né? Desde a infância, né? No colégio a gente foi educado a acreditar que a nossa vida é segmentada, né? É por departamento, é matemática, física, química, e na verdade tudo é um conjunto, né? Tudo faz parte do mesmo. É a mesma coisa quando tu vai no médico. Claro, tu vai no médico especialista disso, mas é o corpo inteiro, porque se você está com um problema no cotovelo, esse problema inevitavelmente vai irradiar para outras partes do teu corpo, né? Então, a gente precisa ter muito essa visão sistêmica, essa visão mais ampla, para poder realmente encarar a vida de uma forma mais ampla e querer abraçar tudo isso, e não, sabe, excluir isso e só viver daquele lá, só quero olhar desse lado, porque isso aqui é melhor para mim, porque tudo aquilo que eu excluo ganha potência e em algum momento vai estourar, e normalmente vai ser ali perto dos 40 anos. É, sabemos bem disso e ainda vamos falar muito a esse respeito. Então, se você está nessa fase, deixa aqui um comentário para a gente. Onde é que essas ansiedades, essas dúvidas da metade da vida estão pegando na sua vida? Fer, muito obrigada e até o próximo episódio. Obrigada, Adri. Até o próximo episódio. Até o próximo, gurias.